E lançou, na quarta-feira passada agora, o segundo episódio de Cavaleiro da Lua. E se faltou alguma explicação e alguma ação no primeiro episódio, aguarda, porque esse segundo episódio vem com muita informação e muita ação para ser trazido aqui pra gente. Mas isso é um papo pra gente ter durante o vídeo. Aguarda até o final, porque tem muita informação bacana. E aí, a gente vai pedir agora para soltar a nossa vinheta naquele bordão já conhecido. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do segundo episódio de Cavaleiro da Lua. E se você é muito fã de Marvel, tá acompanhando os nossos reviews, já deixa o like aqui nesse vídeo para engajar ele mais e mais, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. O like ajuda demais a gente a divulgar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo bacana. Aproveita, se você é novo aqui, se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz muita dica para vocês de séries e filmes. E a gente, inclusive, traz muita informação a respeito aí de Marvel, que é o conteúdo do vídeo de hoje. Lembrando que a gente vai falar desse segundo episódio do Cavaleiro da Lua, e como a gente fala de um episódio específico, é um vídeo que contém spoilers. E se você é uma pessoa que não curte spoilers, dá um pause agora nesse vídeo, vai lá, assiste o segundo episódio de Cavaleiro da Lua, que tá muito top, com muita informação bacana, e depois você volta aqui para que a gente possa trocar bastante em relação ao que foi esse episódio, inclusive traçar algumas teorias do que deve acontecer daqui para frente, já que é somente o segundo episódio de um total de 6. Mas vamos lá, sem perder mais tempo, falar um pouquinho mais do que foi esse segundo episódio. E eu vou te falar que, da forma como veio trazido esse segundo episódio pra gente, eu gostei demais do modelo que eles trouxeram ali, porque em pouco tempo ele consegue te inserir na história. O que não é difícil de entender aqui no contexto que foi trazido para cá para o audiovisual. Mas também inclui algumas boas cenas de ação nesse segundo episódio que faltou um pouco lá no primeiro. E aí, como a gente passou a entender um pouco mais do que é o Cavaleiro da Lua, a história passa a focar um pouco mais no enredo, no mistério que a série em si, a história da série, tá trazendo pra gente. There's chaos in you. Embrace the chaos. E é por conta desse modelo que a série traz aqui pra gente, que a gente agora já entende bastante do que é a história do Cavaleiro da Lua, o que ali o Steven tá passando em relação a tudo que tá acontecendo na cabeça dele e o porquê dele tá passando com tudo isso na cabeça dele, de ter todas as personalidades ali dentro, de ter o Khonshu, que é o deus da lua, deus egípcio da lua, também dentro da cabeça dele, e o porquê de tudo isso está sendo movimentado com ele. Inclusive, esse segundo episódio acaba focando mais no Mark agora, diferente do que foi o primeiro, que foi muito focado no Steven. Então, tudo aquilo que ficou em aberto em relação ao primeiro episódio, nesse segundo, é bem esclarecido, já que o Mark vai contando para o Steven tudo aquilo que aconteceu lá no passado e que acabou trazendo eles para dentro, o deus Khonshu para dentro deles ali. Inclusive, explica um pouco também da história do deus, que faz com que a gente esteja mais inteirado em relação a tudo dos porquês de terem chegado ali no Steven e no Mark como sendo o avatar específico daquele deus. Uma explicação que acaba acontecendo em paralelo com toda a ação. Então, à medida que as ações vão acontecendo, tudo aquilo vai sendo explicado. Foi tudo trazido num molde muito bem bolado. Então, se faltou algo no primeiro episódio, agora vem com tudo de informação pra gente e gerando mais mistérios e gerando mais possibilidades de abertura pro que vai decorrer pros próximos episódios. Inclusive o ritmo acaba dando uma crescida agora nesse segundo episódio, já preparando a gente para um clímax e provavelmente para a finalização do sexto episódio. E aqui nesse episódio, a gente acaba conhecendo a história do Escaravelho. E o motivo pelo qual o Steven acabou pegando aquele Escaravelho, na verdade o Mark pega o Steven e acaba depois tendo a posse dele, e o porquê dessa história. Já que
a história também fala um pouco mais do vilão Harrow, que tá ali atrás daquele escaravelho. Então ele explica, durante a ação, entre um tentar pegar do outro, explica o porquê daquele escaravelho ser importante, já que ele mostra a direção exata da deusa Ammit, que é a deusa pelo qual o vilão agora é devoto totalmente, já que Harrow já fez parte uma vez, já foi um avatar do Khonshu lá no passado, e agora ele meio que mudou de time. E aí, exatamente nesses moldes que está sendo trazido ainda pra gente, aí eu vou teorizar um pouquinho, porque os deuses ali nessa história não parecem ser bonzinhos. Nem a deusa, que ainda vai ser descoberto o que vai acontecer ali em relação a essa história, e tá aí um grande mistério, mas Khonshu, apesar de ajudar os avatares ali, estar do lado deles ali, junto com eles, também não parece ser tão bonzinho assim. E ele acaba demonstrando em alguns momentos a força dele, os poderes dele, mesmo que através dos seus avatares, mas que também mostra que alguma coisa está por trás dele ali. Então, se eu pudesse já teorizar, os deuses do Egito ali não são deuses tão confiáveis assim. E já que houve essa continuidade, esse continuismo em relação ao primeiro episódio, que a gente conheceu a história do Steven, e agora, sem perder essa continuidade, a gente conhece a história do Mark, a gente acaba conhecendo uma ponta que provavelmente vai ser muito importante dessa história, que é a Layla, que vou te contar que já é uma grata surpresa em relação a explicar algumas coisas da história, a mostrar que ela a se revelar a esposa do Mark em relação a tudo aquilo que eles correm atrás e por que dela ter sido abandonada ou esquecida um pouco por ele, já que ele, na verdade, está querendo salvar ela e tudo aquilo, mas ela acaba ajudando o Steven em algum momento também em relação a invocar o traje dele ali, ou seja, ela é uma ponta muito importante dentro dessa história que vem revelando também pra gente algo que aconteceu lá no passado e que não era trazido dentro dessa história por conta da história mostrar o presente, e ela vai meio que mostrando aquilo, ensinando a gente e ao Steven sobre essa história. Só que é aí que entra um grande gancho em relação à forma como está sendo contada, porque a Layla também não sabe de tudo, ela também aprende algumas coisas e revela algumas outras. Então tudo isso continua montando esse mistério para o que vai acontecer daqui para frente. E eu vou te falar que ela já entra em todas as ações, inclusive lutas bem coreografadas ali, inclusive o ator aí que faz o Steven e o Mark. Eu vou te falar que entrega dele junto aos personagens e como ele consegue mostrar duas personalidades de forma bem diferente em relação à mesma pessoa, a ser o mesmo ator ali interpretando duas pessoas, dois personagens. É simplesmente fenomenal. E a Layla chega entregando também bastante nisso, tanto na parte das ações, quanto nas partes de informações. E aí a gente volta a falar do Harrow, que acaba conseguindo recuperar o escaravelho dentro dessa briga ali. O segundo episódio é muito focado em quem vai conseguir ficar com o escaravelho. O Harrow tentando tirar do Steven, o Steven tentando não deixar com que ele pegue, ele botando um chacal atrás do Steven ali, o deus da lua, o Khonshu, ajudando a ele ali, ele conseguindo invocar o traje. Tudo isso acontece em prol deles não perderem o escaravelho, já que ele funciona como uma bússola em direção a Deus Ammit. Só que Harrow consegue recuperar esse escaravelho já do meio para o final desse episódio, e ele parte em direção a salvar, a libertar a deusa, e aí provavelmente libertar os perigos que esse vilão quer trazer aqui para essa história. E é nesse momento que o Mark, que a partir de agora toma conta do corpo, já que o Steven deixa ele se apropriar ali da personalidade, e ele descobre, ele até fala pra gente que algo mudou em relação a essa personalidade, inclusive essa é uma discussão entre o Mark e o Khonshu, já que Khonshu fala pra ele que ele não deixaria que o Steven tomasse força em relação ao corpo, quando na verdade a força da personalidade do Mark ali é que quem está no corpo agora tem mais força em se manter dentro do corpo, quando antes era quem estava de fora
tinha a força de conseguir entrar no corpo. Na verdade, o Mark acabava dominando mais essa força por conhecer aquilo que ele estava... conhecer o chão onde ele estava pisando. Então, pelo conhecimento, ele dominava mais. Só que o Steven, passando a conhecer mais, também chega a dominar. E aí, quem está no corpo acaba tendo que dar espaço para o outro assumir. E quando o Mark assume o corpo, ele não deixa o Steven voltar. E o Mark fica completamente bolado, fica boladão, quando ele sabe que o Harold foge com o escaravelho e ele quer ir atrás porque ele precisa impedir que ele consiga salvar, acordar lá a deusa Amit. E por conta disso ele pede ajuda do Khonshu e os dois vão parar lá no Egito, teleporta ele direto para o Egito e quando ele acorda, o episódio simplesmente termina e a gente fica sem maiores informações do que vai acontecer daqui para frente. Na minha opinião, a partir de agora vai entrar o clímax, né? Aí já teorizando mais um pouco aqui também, vai entrar o clímax do Mark tentar correr atrás em relação ao escaravelho, evitar, na verdade, que Harold consiga acordar a deusa Amit. E exatamente aí é que vai acontecer agora as grandes ações. Na minha opinião, Harold vai conseguir e aí a gente vai ter uma briga entre os avatares ali e também a briga entre os deuses que deve acontecer em algum momento e a gente espera que o bem acabe vencendo o mal. Mas agora eu quero ouvir você. Você também achou que esse segundo episódio foi bem esclarecedor a respeito das histórias que Cavaleiro da Lua está sendo trazido pra gente? Você que de repente não acompanhava ou não conhecia o Cavaleiro da Lua das histórias em quadrinhos da Marvel, agora está ficando mais claro e está gostando em relação a essa história? Quais são as suas percepções e também quais são as suas teorias do que deve acontecer nos 4 episódios que ainda faltam? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de informação a respeito do que você acha que pode acontecer ou do que de repente você já leu lá em relação a Cavaleiro da Lua e traz aqui pra gente o que pode ter ainda de informação. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana, dicas tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista, incluindo Marvel. E a gente volta na semana que vem para falar mais em relação a ao terceiro episódio. E a gente se encontra já no próximo vídeo de domingo. Um grande beijo. Fui!